E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de programação na linguagem C. Então, a gente está vendo esse algoritmo aqui, que é a soma de números positivos, e a gente está vendo a validação dessa restrição de que os valores 1 e 2 têm que ser positivos. Então, na aula passada, a gente fez a validação com o if. Então, se algum dos valores fosse menor que zero, a gente mostra uma mensagem de erro. Então, por exemplo, menos 1 e 2, a gente diz erro, número negativo. Só que, como vocês podem ver, o programa acaba, ele para de executar. Então, se a gente quisesse corrigir e colocar um número positivo, agora que a gente sabe que errou, teria que fechar e começar de novo. Então, vamos ver uma forma de seguir executando, mesmo depois de digitar um número negativo. Então, vocês lembram do comando while, tá? Então, que seria enquanto essa expressão for verdadeira, vai executar esses comandos, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui no if. A gente vai usar a expressão de erro. Então, que o val 1 é menor que zero, ou o val 2 menor que zero. Então, enquanto esses valores algum desses valores for negativo, ou seja, essa expressão for verdadeira, o que pra gente é um erro, a gente vai seguir pedindo para o usuário digitar os números. Então, aqui, a gente vai botar dentro do while a nossa expressão. E, enquanto isso for verdadeiro, a gente vai ler os valores. E, então, quando isso aqui for falso, ou seja, não tem mais nenhum erro na entrada de dados, a gente vai, então, fazer a soma. Então, vamos lá para o CodeBlocks implementar isso. Então, a gente vai tirar esse if aqui. E agora a gente vai envolver essa leitura de dados com o while. Então, a gente vai botar aquela mesma expressão, valor 1 menor que zero, ou val 2 menor que zero. E a gente vai colocar isso aqui dentro. Depois, quando sair do while, a gente vai fazer a soma como tem que ser. E vai, então, mostrar para o usuário o resultado. Botar o barra N para ficar bonitinho. %d que é um inteiro, que a gente decidiu que ia ser um inteiro. Aqui eu vou botar o barra N também, porque a gente vai repetir. Opa, pro outro lado. Bom, eu já aviso pra vocês que isso aqui não vai funcionar, e eu já vou explicar por quê. Isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Ó, ele mostra um resultado. Tá, por que isso? Aqui, quando a gente declarou as variáveis, a gente não botou nenhum valor para elas. Só que elas ocupam uma posição de memória. Então, elas têm algum valor atribuído que a gente não sabe o que é um lixo. Então, quando a gente chegou nesse while aqui, as variáveis já tinham algum valor, que provavelmente era positivo, então ele nem chegou a perguntar e já fez a soma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inicializar as variáveis. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Inicializar, não usar as variáveis antes de inicializar elas. Tá? A gente também não pode botar um valor qualquer, não pode botar 0, por exemplo, que daí aqui não vai entrar aqui também. Então, vamos começar as duas com um valor negativo. Que isso não vai afetar o nosso código. Porque vai entrar aqui de qualquer jeito e vai pedir para o usuário. E vai funcionar do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, menos 1, 2, ele pede de novo. E daí agora a gente pode acertar.
e dá o resultado certinho, tá? Mas também, como eu falei para vocês, no curso de algoritmos e lógica de programação, além do while, a gente tem aquele outro comando que é o do while. Para esse nosso caso, ele é perfeito, porque ele vai primeiro executar o comando e depois entrar no while. Então, aquele problema de inicialização de variáveis não vai ter. Então, a gente vai agora fazer o do ler os valores. Então, ele primeiro lê os valores e depois ele vai conferir, então, se tá certo. Então, ele vai ler os valores. Se algum deles for negativo, ele vai ler os valores de novo. Mas essa primeira lida aqui, que é a característica do do, é o que vai nos permitir apenas declarar a variável sem ter que inicializar. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Então, a gente não precisa fazer isso aqui, colocar um número aleatório para a variável. Aí, agora, ao invés do while, a gente vai ter o do. Aí, ele vai fazer a leitura de dados enquanto os valores estiverem errados, né? Enquanto essa nossa expressão estiver verdadeira, ou seja, que deu erro. Tá? Então, vamos executar. Ó, já esqueci o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, senão não compila. Foi um erro de sintaxe. E aqui, digite o primeiro valor, segundo valor, botar menos 2. Ele já pede de novo. E deu o resultado certinho. Então é isso, pessoal. Obrigada, até a próxima.